E naquele grande dia será pregado o evangelho do reino a todo o mundo, aos quatro cantos do mundo, e aí sim virá o fim. Assim diz a palavra de Deus. Shalom, shalom, bom dia a todos, paz e graça. Querido, o evangelho ele veio para libertar, para salvar e curar aqueles que estão enfermos, os que estão doentes espiritualmente. Mas o amor de Deus veio para mostrar o amor dele, Deus veio para apresentar o amor dele, para nos dar o amor dele, para nos salvar da condenação que há para este mundo. Por isso, lá em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todos nós, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Querido, aí vem uma pergunta. Temos que estar preparados para o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele confronta o pecado. O verdadeiro Evangelho, ele não quer saber se vai agradar a A, ou B ou C. O verdadeiro Evangelho não está aqui para julgar, para crucificar, para matar ninguém. O Evangelho está para libertar, para salvar as almas do inferno. Porque Jesus esteve aqui na terra e Jesus deixou claramente sobre o inferno. Jesus falou claramente sobre o inferno. O inferno é real, existe, e muitos são aqueles que estão indo para lá e que irão para lá se não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, se não se arrepender das suas práticas. Se nós não se arrepender das nossas práticas. Querido, o Evangelho está aqui para salvar, para libertar. O nosso dever, nós vamos aqui incansavelmente falar para vocês que Jesus veio para salvar e dar vida àquilo que estava perdido. Jesus veio resgatar aquilo que estava perdido. E o nosso dever como cristão, como servo do Senhor, é avisar vocês sobre o perigo que vocês corre ao não aceitar Jesus, ao rejeitar o Senhor Jesus. Querido, o Evangelho, ele tem que ser escancarado, tem que ser pregado. O Evangelho está aí para libertar. O Evangelho está aí para libertar os pecadores dos seus pecados, para libertar aqueles que estavam perdidos. Querido, aí eu pergunto, nós temos que estar preparados para ser zombado, temos que estar preparados para ser criticado, xingado, rejeitado por amigos, por parentes, por familiares. Esse é o Evangelho. Esse é o jeito é o Evangelho, é renunciar ao mundo, é renunciar aquilo que o mundo oferece. Nós nascemos para Cristo e morremos para o mundo. Querido, nós temos que viver o verdadeiro Evangelho. Nós temos que combater o pecado, bater de frente com o pecado. Não é fácil, falar é fácil, às vezes sim, não é fácil. Mas nada para Deus é impossível. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, querido. A palavra de Cristo falou que sem a santificação ninguém verá Deus. E a palavra de Deus também diz, querido, bem-aventurados os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Nós precisamos levar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, a você que está do outro lado, querido. Mas temos que estar preparado para crítica, para ser zombado, para ser crucificado, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, passou por tudo isso. Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado, Jesus foi desprezado, Jesus foi negado pelo próprio povo dele, pela nossa salvação. Ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, para vir julgar, para vir buscar a sua igreja. Jesus voltará, não sabemos o dia, não sabemos a hora, né, nem o ano, mas Jesus voltará, sim, está escrito na palavra de Deus que ele voltará para buscar a igreja dele. Querido, nós temos que rejeitar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é abominável a Deus, entendeu? A mentira, o engano, a imoralidade. Querido, a palavra de Deus diz que com essas práticas aí, ninguém herdará o reino de Deus. Os tais que praticam essas coisas, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 ao 10. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Está escrito: e as tais pessoas que não entrarão no reino de Deus, os feiticeiros, os adoradores de ídolos, os mentirosos, os assassinos, os imorais, os homossexuais, e todo aquele que ama e pratica mentira. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 ao 10. Querido, essa é a palavra de Deus. Rejeite o pecado, negue-se a si. A palavra de Deus diz que aquele que vier, o próprio Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Assim diz o Senhor. Querido, recentemente a nossa querida Bruna Carla está sendo bombardeada aí por falar a verdade, por pregar a verdade do Evangelho. Nós temos que pregar a verdade, nós não temos que passar a mão na cabeça do pecado, nós não temos que estar aqui nós não estamos para crucificar, para excitar ódio a ninguém, mas nós estamos para salvar essas vidas.
a vida. Ela recentemente estava falando do homossexualismo, do pecado que mata as pessoas. Querido, eu concordo plenamente com Bruna Carla, porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 ao 10, diz, principalmente essa parte, o homossexualismo, a prostituição, a imoralidade, a mentira, os assassinos, ladrões, nenhuma dessas pessoas herdarão o reino de Deus. Nós estamos aqui tentando alertar a vocês do perigo que vocês correm de ir para o inferno, porque o inferno existe, querido. O inferno vai ser para todas essas pessoas que cometem isso, a não ser que você se arrependa, entregue sua vida a Cristo e seja purificado e seja renovado, a não ser isso. Esse é o evangelho, esse é viver o evangelho, é você morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo. Um dia eu estava no pecado, eu achava que eu estava certo, eu achava que eu estava tudo certinho, eu não matava, eu não roubava, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, nunca prejudiquei a ninguém. Eu achava que tudo isso aí já estava bom, que ia para o céu, que seria salvo, mas querido, sem Jesus, Jesus é a peça principal, fundamental para a nossa salvação. Sem Cristo Jesus, não iremos para canto nenhum. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus também diz que, a palavra do Senhor também diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou que ninguém irá a Deus a não ser por ele. Você não vai se achegar a Deus a não ser por Jesus. Jesus, ele foi feito como ponte de salvação para nós, seres humanos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, a salvação existe, assim como a condenação também existe, e está aí escancarado. A palavra do Senhor diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são aqueles que passaram por ele. Mas largo e espaçoso são aquele caminho que conduz a humanidade à perdição. E muitos são aqueles que estão passando por ele, querido. Para o abismo, para a perdição, para a condenação. E há uma condenação para esse mundo. Mas salva a tua alma. Confia no Senhor. Entrega a tua vida a Cristo. Esse é o alerta dessa manhã. Por isso eu digo novamente, Bruna Carla, estamos contigo, minha irmã. Estamos com você. Não para excitar ódio, não para agredir, para machucar, mas não. Mas a verdade tem que ser pregada, a verdade dói, a verdade rasga na carne. A gente sabe disso. Nem sempre é fácil dizer a verdade, mas estamos aqui para pregar o reino, para divulgar o evangelho, o verdadeiro evangelho que Cristo deixou para nos pregar. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a todas as nações, todas a língua e povo, e todos que for batizado, todos que crerem e for batizado serão salvos. Quem não crê e não for batizado será condenado. Essa é a palavra de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Shalom, shalom, querido. Paz e graça.